A graça e a paz do Senhor Jesus em seu coração e sobre a sua vida. Minha Bíblia está aberta no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Muito bem, querido, nós queremos apresentar Jesus para você, né? E queremos começar do princípio, ir lá no começo para apresentar Jesus a vocês, tá bem? E o Evangelho de João, ele vai nesse princípio. Ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Evangelho de João, ele vai no princípio. Ele nos ensina que no princípio era o verbo, o logos ou a palavra em ação. Porque o verbo pode traduzir por verbo ou palavra o termo grego logos, que está aí nesse texto, o termo é logos, que é verbo ou palavra, né? Mas quando você traduz palavra no grego, tem também rena, que também significa palavra, mas rena é palavra, só palavra. O logos é a palavra em ação, né? A ação, a palavra na ação, no agir, na criação. Então a Bíblia diz que no princípio era a palavra, o verbo, que é Jesus, né? E no princípio era o verbo, a palavra que era Jesus, e o verbo era Deus, e a palavra, ela estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Que o Senhor Jesus, ele estava no princípio com Deus, e que ele era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia está nos ensinando que o Senhor Jesus criou todas as coisas, que tudo que existe foi feito por ele, o Senhor Jesus, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, pensando nisso, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele não passou a existir a partir do seu nascimento, né? Mas ele existia desde o princípio. E isto concorda com outros textos da palavra que ensinam que o Senhor Jesus já existia na forma de Deus, que ele deixa a sua forma de Deus para nascer como homem, né? E para viver como homem e para ser o homem perfeito que Deus imaginou. Então, queridos, nós entendemos desta forma, né? Que o Senhor Jesus, ele lá no princípio de todas as coisas, ele estava com Deus, como a palavra, e que ele era Deus, como a palavra, que tudo que existe foi feito por ele é o Criador de todas as coisas, e que sem ele, Jesus, nada do que existe veio a existir. Então o homem Jesus, aquele homem que nasceu ali há 2000 anos atrás, ele é Deus, que deixou sua forma de Deus para nascer como homem, para vir ao mundo como homem, viver como homem, dar um exemplo do homem perfeito como Deus imaginou na criação, e para salvar este homem. Então nós queremos te apresentar Jesus, né? Jesus, ele é Deus, que deixou sua forma de Deus para nascer como homem, mas ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Então ore comigo. Senhor Jesus, no teu nome, eu abençoe esse homem, abençoe esta mulher, abençoe, Senhor, esta casa. Deus amado, abençoe esta família, o pai, a mãe, o filho, a filha, o genro, a nora, o neto, a neta, o avô, a avó. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A tua bênção, Senhor, seja sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, Senhor. Abençoa a casa, o carro, a loja, o comércio, a oficina, o transporte, o restaurante, o sítio, a chácara, a fazenda, a indústria. Abençoa, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.